Estamos aqui novamente no Núcleo Espírita Padre Isabel, com a Zélia Gomes, que vai nos explicar um pouco sobre esse trabalho que eles fazem aqui na Casa Espírita, sobre o trabalho assistencial. Boa noite, Zélia, tudo bem? Você pode explicar um pouquinho sobre esse trabalho para nós, como que funciona, quando que surgiu essa ideia sobre Alto de Souza? Pois não. Então, a nossa casa já existe, já tem 21 anos. Né? Então, o nosso grupo da Alta de Souza foi fundado por um rapaz do Rio de Janeiro, que era um militar. E nessa época ele frequentava a nossa casa, que era pequenininha. E ela iniciou em outro bairro, lá onde eu morava, pertinho da minha casa. E ele começou a plantar semente naquela época. Nós iniciamos o trabalho com apenas 3 famílias. Então, o trabalho da Alta de Souza, ele é feito em todo o país, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, existe uma equipe gigantesca de espíritos que nos acompanham. Por quê? A finalidade do trabalho tem 2 funções. Primeiro, nós distribuímos nas ruas um panfleto no 3º domingo de cada mês. Nas circunstâncias, nos quarteirões próximos ao centro, para que possa fazer ali, divulgando o nosso trabalho, que é um trabalho de assistência, mas, ao mesmo tempo, nós divulgamos o trabalho e pedimos doações de roupas e alimentos não perecíveis. E no 4º domingo, e aí, nesse período, é feito também um processo de desobsessão. Tá? O plano espiritual vai fazendo esse trabalho, desobsessão, vai trazendo os espíritos para a nossa casa, para que aqueles possam ser encaminhados de acordo com a necessidade de cada um. Ao mesmo tempo, é um trabalho de conscientização. Nem todas as pessoas sabem que existem grupos que procuram ajudar. Tá? Então, nós também pedimos solicitação de roupas usadas para que possamos doar aqui no nosso grupo, etc. Bom, no 4º domingo, vai novamente, algumas pessoas retornam a essas casas e, geralmente, acontece um fato interessante. Às vezes, no 3º domingo, as famílias daquela rua nos recebem mal, sabe? Ou, às vezes, não querem receber, ou ficam bravos. E no 4º domingo, elas já se modificaram. Nós acreditamos, sim, que foi em função do trabalho da desobsessão que foi feito naquela rua. E aí nós retornamos para arrecadar alguns alimentos. O que elas podem nos doar para que possamos fazer o trabalho da Alta de Souza. Então, e dentro da Casa Espírita, nós fazemos o trabalho no 4º domingo, onde existem as famílias já cadastradas previamente. Nós montamos um questionário para ver a real necessidade de cada uma delas. Tá? E antes nós íamos nos lares, trabalhamos 10 anos numa casa lá naquele bairro da Vila Albertina. Depois ele foi desativado, a prefeitura tomou conta do recinto, acabou com a comunidade que tinha ali. E aí nós mudamos de bairro. Ficamos um tempo lá aqui também na região norte, na Jova Rural, e naqueles bairros ali que fazem parte do mesmo grupo. E hoje já nós não fazemos mais assim, nós não vamos mais nas casas, porque, infelizmente, falta trabalhador. E o que é que nós fizemos? Uma opção este ano, as famílias vêm até aqui. Então, quer dizer, das famílias virem até aqui, vocês começaram esse ano de 2013. A partir deste ano foi que nós passamos a utilizar essa metodologia diferenciada. Então, elas vêm, nós fazemos uma entrevista no 3º domingo também. Tá? Fazemos a entrevista, conversamos, orientamos em vários aspectos. Onde for necessário, nós fazemos essa orientação. Tá certo? Então, a Alta de Souza é um espírito já bastante evoluído e ela tem uma equipe enorme espiritual que acompanha todo o grupo, em qualquer parte do Brasil que é feito esse trabalho, dentro do mesmo dia, dentro do mesmo horário. Quem são essas famílias que são assistidas? Então, como eu falei, hoje, este ano, elas vêm de bairros diferenciados, mas, de qualquer forma, aqui da região norte. Então, são famílias carentes, bastante necessitadas. Infelizmente, muitas delas não têm condições nenhuma, nem de trabalho, as mais idosas, e também a grande maioria não sabe ler. Tá? Dificulta conseguir qualquer tipo de trabalho. Eu, durante uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, nós montamos aqui um curso de profissionalizante, que foi com bijuteria, com bordados, etc. Mas depois ficou mais difícil, com manicure, nós tínhamos um curso de manicure aqui também.
ficou difícil. E aí um grupo, e um dos trabalhadores da casa, o João Francisco, juntou com mais outras pessoas, e eu participei também da abertura desse grupo, e eles acabaram abrindo uma casa, da nossa casa, que é um braço direito da nossa casa, né? Porque aqui nós não temos espaço físico. Então, esse grupo funciona lá também na região norte, na Vila Albertina. Tá? E lá tem o curso de informática, nós ganhamos equipamentos, e todos os trabalhadores de lá também são voluntários, né? E ganhamos os equipamentos, e lá foi fundado o curso de informática, de cabeleireiro, e faz tempo que nós estamos tentando fundar também, criar um curso de eletricista, mas por enquanto não foi possível. Por quanto tempo essas famílias são assistidas? Olha, geralmente é 1 ano, tá? Mas algumas acabam saindo antes desse período. Por quê? Ou, às vezes, uma ou outra que tem mais um pouco de consciência, a situação melhorou, arranjou um emprego, aí elas falam, vamos dar a vez para outra pessoa. Ou, às vezes, acontece também delas faltarem. E nós temos uma série de regras para evitar, que tem que ter disciplina no trabalho, senão não funciona. Então, elas, quando faltam, elas perdem a cesta. Nós abrimos algumas exceções assim. Não pode vir por uma ou outra razão, que às vezes acontece. Está doente, um filho doente, etc. Peça para alguém vir. Só que isso é exceção e não regra. Agora, mesmo assim, algumas delas às vezes faltam. Quando elas voltam no mês seguinte e vêm conversar, explicar o que ocorreu, por que elas faltaram, a gente acaba reintegrando novamente no grupo. Tem um limite de família para estar recebendo esses auxílios, essa cesta básica, ou as famílias vão vindo, vocês vão agregando as que já têm? Não, nós temos limite. Como eu falei, logo no iniciozinho, que foi mais ou menos há 20 anos atrás, nós começamos com 3 famílias, depois foi aumentando, aumentando. Chegamos a ter, durante muitos anos, 50 famílias. Aí foi naquela crise de 2008, que ficou muito difícil financeiramente, pedir ajuda para que nós pudéssemos compor a cesta básica. E aí fomos baixando e, infelizmente, continuamos até hoje com 35 famílias. Ainda existem projetos para que nós possamos aumentar isso futuramente, se Deus quiser. Qual é a maior necessidade dessas famílias e como os auxiliá-los nas questões pessoais? Pois é, nós orientamos em vários aspectos. Tá? No sentido de estar com problema jurídico, nós encaminhamos para que elas possam verificar alguma coisa dentro dessa área. Tá? Se é um problema de saúde, orientamos para procurar a assistência médica para que ela possa encontrar saídas ali. Ou até mesmo a parte espiritual. Também nós orientamos para que elas retornem à casa, para que ela possa fazer uma assistência espiritual, para encontrar uma saída, uma solução para o seu problema, nem que seja amenizado, né? Às vezes não é a cura total, mas já melhora um pouco. E o problema da alimentação. A nossa cesta é muito boa, é uma cesta composta de vários itens, que dá, dependendo do número de pessoas da casa, porque tem famílias com 3 pessoas, mas tem famílias com 10, 12 pessoas. São poucas as maiores, né? A maioria tem entre 5 e 7 pessoas. Tá? Mas aí nós temos que... Muitas delas, algumas até trabalham, mas são muitas pessoas, a grande maioria paga aluguel, e aí fica difícil. O alimento caro, muita gente com pouco salário, e em função do aluguel. Aí temos que priorizar, né, os alimentos para que elas possam, dependendo do número de pessoas que existem na casa, a cesta dá para mais uns dias, 15, 20 dias. Ou, se for uma família pequena, dá para o mês inteiro. Pelo menos é isso que elas nos informam. Questão de roupas e cobertores também é distribuído? Nós tivemos, durante muito tempo, nós doamos roupas. E ainda doamos, é uma proporção menor hoje. E essas famílias, é um fato curioso, reclamavam muito das peças, queriam roupa de marca. Tem cabimento um negócio desse? Pois é. Então, em função disso, meu Deus do céu, como assim nós estamos doando, a gente só pode doar aquilo que a gente recebe. Então, claro que se tem uma peça melhor, tudo bem, mas nem sempre tinha. E aí nós fizemos uma outra opção, vamos vender essa roupa. A gente vende por um preço irrisório, 50 centavos, R$1 cada peça, 20 centavos, dependendo só para elas terem o prazer de dizer que pagaram. Tá? Então, são roupas, calçados. E cobertor, nós fazemos uma campanha
cotamos algumas pessoas conhecidas, tem um amigo nosso que trabalha numa empresa grande, ele também faz uma cotação grande lá, e nós compramos cobertores e fazemos doações. E esses cobertores, não dá para a gente doar um para cada pessoa da casa, porque não tem condições. Então, nós fazemos o seguinte, dependendo do número de família, de pessoas que tem na casa, eles recebem de 2, de 1 até 3, 4 cobertores. Então, quer dizer que essas roupas, elas não são dadas, elas são vendidas por esse preço irrisório porque são mais valorizadas, é isso? Então, mas mesmo assim, algumas dessas peças são doadas também. Então, quando tem algumas peças que elas não aceitam, aí a gente deixa, vocês querem levar? Quem quer levar? Quem quer receber? Aí algumas levam. Essas famílias, quais são os retornos que elas dão para casa depois? Elas voltam, elas frequentam a casa, tem cursos que pode oferecer para elas sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo? Olha, nesse aspecto, infelizmente não. O retorno delas é praticamente zero. Tá? Então, a casa tem sim, tem o curso de doutrina, oferece para qualquer pessoa que queira participar do curso. Logo que nós iniciamos, isso há muitos anos atrás, teve um senhor que ele frequentou, depois que ele terminou a cesta dele, nessa época era um período menor, acho que eram 6 meses. Ele frequentou a casa durante uns meses, depois ele acabou desistindo. Fora desse senhor, nunca apareceu ninguém. Nem mesmo para vir falar, conhecer, voltar, saber como é que está o trabalho. Às vezes, uma ou outra retorna para pedir nova cesta. E nós temos uma seguinte política. Depois que ela termina o período dela, de 1 ano, nós não podemos, geralmente, dar mais uma oportunidade, porque senão fica sempre retornando as mesmas famílias e nós não abrimos para famílias novas. E tem que ter as antigas e as novas, né? Vamos reciclando, sempre reciclando. E, logicamente, além disso, além de roupa, de calçado, nós passamos também a doar, doamos há uns anos atrás e agora retornamos a doar fraldas. Tá? Fraldas para crianças que precisam, né? Às vezes, também, dependendo do número que entra, às vezes chega muito sabonete, uma quantia razoável de sabonete, creme dental, produtos de higiene pessoal, né? Também fazemos essa distribuição. Ao chegar aqui, as famílias são recebidas, existe uma palestra, o que é oferecido para elas durante esse tempo aí que elas estão fazendo o cadastro para receber o cobertor e a cesta? Quando elas chegam, nós colocamos lá no salão, onde elas ficam com o passar das horas, do tempo, porque nós pedimos para que chegue aqui das 10 horas, mais ou menos, mas algumas chegam mais cedo. E aí, algumas vão para o bazar, quem quer ir para o bazar, e depois tem sempre uma palestrinha ali. Eu costumo fazer uma série de recomendações antes da palestra, a palestra propriamente dita, né? Onde a gente recomenda, faço uma recomendação a respeito da higiene pessoal, higiene da casa, a mudança de comportamento dentro de casa, procurar evitar o problema dos vícios, do alcoolismo, do problema das drogas e do tabagismo. Ainda no mês passado eu fiz uma palestra sobre o tabagismo, né? Mostrei todas as consequências do tabagismo. Uma vez ou outra, ou pelo menos umas 3 vezes por ano, ou às vezes até um pouquinho mais, nós trazemos pessoas de fora para fazer palestra, para que elas possam aprender um pouco mais. Este ano nós tivemos uma palestra de uma ginecologista, foi muito interessante, onde ela foi fazer uma série de comentários a respeito do processo dos cuidados que a mulher deve ter. Aí ela acabou também falando um pouco sobre o cuidado masculino, né? E aí também orientamos em todos os aspectos. Procuramos orientar que voltem às salas de aula, que procurem estudar, independente da idade, porque o processo é gigantesco da falta de educação. Eu mostro para as mães que, até mesmo para trabalhar como doméstica, fica difícil trabalhar se elas não sabem ler. Como é que a dona de casa vai deixar um bilhete para que ela possa ministrar alguma coisa em casa se ela não tem condições de leitura? E por aí afora, a gente vai orientando em vários aspectos, tá? Também doamos o Evangelho, e aí explicamos como é que é feito o Evangelho, para aquelas que querem receber, porque tem algumas no meio delas que são evangélicas, e elas não aceitam o Evangelho. Nós perguntamos, não quer, tudo bem. Orientamos a fazer o Evangelho com a Bíblia. Tá? Mas o Evangelho,
Algumas respondem, de vez em quando elas falam, estou continuando fazendo o evangelho, já melhorei bastante, as coisas melhoraram em casa, mas nem todas falam isso. Eu acredito que elas acabem deixando de fazer o evangelho em casa. Mas a orientação é dada. Então, além dessa cesta básica, desse auxílio que a casa oferece, existe essa orientação moral que é importante para elas continuarem na vida, enfrentando as dificuldades. Em relação a isso, como a casa se prepara para receber essas pessoas que vêm aqui com problemas, com sofrimento, triste? Como que a casa se prepara para receber essas pessoas? Bom, eu sou a coordenadora do trabalho, então eu procuro e oriento as pessoas, porque antes, quando nós fazemos, eu esqueci de falar, quando nós chegamos aqui, os trabalhadores, às 9 da manhã, então existe 1 hora de estudos, nós adotamos um livro, tá? E hoje, agora já tivemos outros, mas teve um do Caibá, e agora estou com um do Paulo Godoy, o Evangelho... esqueci o título dele agora, o do Paulo Godoy. Então, existe um estudo onde existem informações, vamos comentando, fazendo uma série de comentários, além do estudo, para tentar ajudar essas famílias o máximo. Temos aí uma senhora, por exemplo, eu estava comentando há pouco com o pessoal, que ela veio aqui a semana passada, e ela está numa situação complicadíssima. Ela está doente, teve uma série de problemas de um acidente, tem placas na perna, no joelho, vários pinos, ela não consegue mais trabalhar. E a filha dela, de 17 anos, é quem trabalha, ganha R$600 líquido, paga 500 de aluguel, 100 de energia. Eu pedi para ela ir na Eletropaulo para verificar o porquê que ela paga R$100 de energia se o consumo lá é tão baixo. Tem alguma coisa errada. E fica difícil, como é que vai comer? Então, pedi para que o pessoal nos ajudasse a fazer uma cotação para angariarmos algum dinheiro para ajudá-la a ver se ela consegue ter meios de fazer alguma coisa em casa para vender. Tá? Então, cada caso é um caso e a gente vai analisando, Agora mesmo tivemos uma moça aí com problema, um processo obsessivo bem forte, e nós chamei o grupo, uma parte do grupo, e aplicamos um passe de limpeza para que ela pudesse melhorar. Então, vai surgindo caso, outras mães grávidas com problemas também na gravidez, com diabetes altíssima, tem mulheres aí com diabetes muito, muito alta. Então, procuro, de vez em quando chamo, converso com elas, tem que ter cuidado com a alimentação, porque a diabetes traz uma série de problemas de saúde, uma série. Então, vocês também se preocupam com a saúde das famílias, né? Em questão do trabalho. No começo do trabalho, então, existe essa leitura do livro, essa discussão, e vocês cantam uma música. O porquê da música? Essa música foi também instituída pelo grupo, não nosso, né? Quando o grupo foi fundado, já tinha essa música. Então, a música sempre é interessante. Nós sabemos, através da leitura espírita, que os grupos da espiritualidade cantam muito, né? A música é muito bonita lá. Então, não custa mais a gente também introduzir dentro do nosso grupo para que nós possamos exatamente fazer mais alegria. A música higieniza, né? E envolve mais o grupo. E também nós cantamos no nosso grupo para as pessoas que fizeram aniversário no mês, parabenizamos, etc. Então, essa harmonia, esse contato, esse relacionamento é importante para que o trabalho possa correr bem. Com certeza. Todos são pessoas já de uma certa, pelo menos uma meia-idade. Tem um ou outro mais jovem, e todos são responsáveis, cada um sabe a sua tarefa, se doam ao máximo, uma equipe muito gostosa de trabalhar, de conviver, todos participam da melhor forma possível. É muito interessante, muito bom, muito gostoso, muito gratificante. Tá? E também, aí depois que eu faço os recados, os diálogos, oriento também a respeito da prece, a necessidade das mães ensinar os filhos a orar. E de acompanhá-los, mesmo aquelas que não sabem ler, de exercer a obrigatoriedade do estudo das lições de casa que as crianças têm que fazer. Pois bem, além disso, depois é feita uma palestra, tá? É uma palestra curtinha, porque elas não têm hábito de ouvirem palestra, então a palestra demora apenas 10 minutos. E depois nós servimos um lanche. No período do verão, nós servimos um lanche com frios, pão, sanduíche e refrigerante.
No período frio, como agora nós oferecemos uma sopa muito substanciosa, sopa de feijão gostosa, com pão e etc. Então, tem isso também. E nós também oferecemos para elas uma garrafinha com água fluidificada, que é feita durante o trabalho que nós estamos fazendo de estudo. No final, antes das preces finais de encerramento, nós fazemos uma vibração para que aquela água possa ser fluidificada e elas possam levar para casa. Então, nós orientamos para que elas possam, quem tem filtro, coloca dentro do filtro. Quem não tem, usa um pouquinho por dia para cada uma das pessoas da casa. Referente à sopa, como que vocês conseguem esse alimento para estar oferecendo para essas famílias? É doação ou vocês mesmos que arrecadam e trazem dos lares de vocês? Não, cada um dos trabalhadores, ou pelo menos a grande maioria, traz um pouco. Cada um traz um pouco já pronta, a sopa já pronta. E aqui eles colocam num caldeirão grande, e aí retemperam e acrescentam, agregam mais alguma coisa. Tá? Em relação aos alimentos, as fraldas também são os trabalhadores, alguns que se uniram para poder comprar. E os alimentos, muitas pessoas nos auxiliam, muitas mesmo. Tem apenas uma empresa que nos ajuda de vez em quando, que é até uma multinacional, é a Teleperformance. Ela nos auxilia de vez em quando. Fora disso, nós não temos ajuda de ninguém, do governo e nem de empresa privada. Então, essa arrecadação é feita então, dos trabalhadores da casa. São quantas pessoas hoje trabalham nesse projeto? Olha, varia um pouco, mas é em torno de 12 a 16 pessoas. Tá? Mais ou menos, é um grupo mais ou menos estável. Tem aqueles que ficam um pouquinho, vão embora, mas esse grupo é um grupo que está conosco há muitos anos já. E os alimentos são doados por algumas pessoas que frequentam a casa e também conhecidos nossos. É o Edu, hoje, que é o responsável por isso. Faz um trabalho muito bonito. Aproveitando a oportunidade, Zélia, quem quiser vir ajudar ou conhecer a casa ou fazer alguma doação, qual é o endereço, quem procura? A nossa casa está aberta a toda e qualquer pessoa que queira participar, queira conhecer, melhor dizendo. Se quiser vir trabalhar, será muito bem-vindo. Estamos sempre precisando de trabalhadores. Trabalho tem, trabalhadores é sempre importante. Então, a nossa casa fica na rua Amaral Gama, 113, Santana. Essa casa fica em frente ao cartório aqui da Amaral Gama e ela é uma travessa da Alfredo Pujol, na altura do 74, mais ou menos. O nosso trabalho é aos terceiros e quarto domingo, dando início às 9 horas da manhã. Aliás, nós só fazemos uma ressalva. No último mês do ano, em dezembro, nós fazemos uma festa para a criançada, com Papai Noel, com presentes, com sacolinha para crianças, sacola com roupa, calçado e brinquedos. E panetone, que nós fazemos também uma arrecadação. Durante muitos anos, nós doamos um frango cru, inteiro para cada família, mas depois ficou muito complicado, muito difícil, aí cortamos os frangos. Pois bem, e também temos a nossa, quem puder trazer algum alimento, quiser trazer algum alimento, alguma roupa, calçada, etc., será bem-vindo. Se não for possível trazer para cá, que leva para a Livraria de Luz, que fica na rua Doutor César, 155, em Santana. Essa rua fica Travessa da Voluntários da Pátria, na altura das Casas Pernambucanas. Nós temos o site, que é www.padreisabel.com.br. E vocês podem entrar no site, tem todo um histórico lá. A nossa livraria tem livros belíssimos, muito grande, tem muita coisa boa, muita coisa importante, bonita para se ver. Estamos encerrando a nossa entrevista aqui hoje no Núcleo Espírita Padre Isabel. Zélia, você quer deixar mais alguma recomendação? Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho. Muito obrigada a você e obrigada a todos. E estamos aqui, esperando quem queira conhecer a nossa casa. É uma casa muito gostosa, é um grupo que podemos dizer hoje, é uma família, como Kardec nos recomendava. Os centros pequenos, sim. Esse é que deve estar mais aberto. É mais interessante porque as pessoas se conhecem e se tornam um grupo familiar. E nós sabemos que a família é a base fundamental de uma sociedade. Então, muito obrigada, que Jesus abençoe você e abençoe a todos que possam participar do nosso trabalho.
Obrigada, Zélia. Encerramos mais uma entrevista e logo mais voltaremos com mais programação aqui na TV Web Luz.